Olá, hoje nós vamos estudar a divisão e a regionalização do mundo no século XX. Então, vimos que o século XX ele é sacudido por duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ocorreu entre a Tríplice Entente, liderada pela Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos, e a derrotada Tríplice Aliança, que envolveu o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Então, após a Segunda Guerra Mundial, muitos países adotaram o regime socialista implantado na União Soviética em 1917. E o socialismo, nós vimos, que é um sistema que tem por pauta, ou que eles defendem, o fim da propriedade privada, o aumento de impostos e a estatização da economia. Enfim, os meios de produção, todos são controlados pelo Estado. E no regime capitalista, quem controla é o mercado, gerido pela lei da oferta e da procura. Então aqui vocês podem ver a bandeira dos Estados Unidos, que liderava o bloco capitalista, e da extinta União Soviética, que liderava o bloco socialista. Então, gente, o mundo ele passou então a ser dividido em dois blocos: o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderado pela União Soviética. Então, exercendo grande influência, essas duas superpotências e seus aliados criaram uma situação de bipolaridade. Daí o mundo pós-Segunda Guerra Mundial ser chamado de mundo bipolar, ou situação de bipolaridade. E quais as consequências da Segunda Guerra Mundial? Tivemos um enfraquecimento das grandes potências europeias, já que a Europa estava arrasada, destruída, e as grandes potências, antes da Segunda Guerra Mundial, era liderada pela Inglaterra, pela Alemanha e demais países europeus. Então tivemos a emergência de duas novas potências com ideologias e interesses divergentes. As duas superpotências procuravam influenciar e dominar territórios. Então vocês podem ver aqui no mapa, nós temos Estados Unidos e o raio de influência, Europa Ocidental, e a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, países da Europa Oriental. E retrata Berlim, que foi dividido, de um lado ficou na área de influência capitalista, e do outro liderado e do outro na área de influência do bloco socialista. E os maiores beneficiados com essa guerra foram os Estados Unidos. Por quê? No auge da guerra, era produzido um navio por dia e um avião a cada 5 minutos. Entre 1939 e 1935, duplicaram a produção industrial. A indústria aeronáutica passou a liderar, e do outro na área de influência do bloco socialista. E os maiores beneficiados com essa guerra foram os Estados Unidos. Por quê? No auge da guerra, era produzido um navio por dia e um avião a cada 5 minutos. Entre 1939 e 1935, duplicaram a produção industrial. A indústria aeronáutica passou a liderar a indústria americana. A doutrina Truman foi a reação à expansão soviética na Europa Oriental. Então aqui está o presidente dos Estados Unidos da época, Henry Truman, e essa política da doutrina Truman foi justamente para tentar conter o avanço do socialismo, e a doutrina Truman foi a reação à expansão do socialismo na Europa, ou seja, uma política implementada pelos Estados Unidos que visava conter o avanço do socialismo na Europa. Então, os Estados Unidos ajudou financeiramente via a doutrina Truman, via o Plano Marshall, que a gente vai ver mais adiante, as economias dos países da Europa e trazer para o seu raio, o seu lado de influência. Então, o Plano Marshall, gente, foi uma política adotada pelos Estados Unidos, cujos esforços eram para deter o avanço da União Soviética, reavivar a economia de mercado, ajudar a reconstrução das economias nos países europeus através de doação de recursos.
O argumento oficial era a luta contra a pobreza, o desespero e o caos social. Então, o Plano Marshall foi uma ajuda econômica, financeira, que os Estados Unidos ofereceu à Europa para tentar conter o avanço do socialismo. Mais uma vez, a bandeira que representa, né, essa situação de bipolaridade, Estados Unidos capitalista versus União Soviética socialista. E do lado da União Soviética, que fazia oposição aos Estados Unidos, houve a recusa por parte da União Soviética do Plano Marshall e considera como instrumento do capitalismo americano. Criação em 1947 do Comintern, órgão de controle e coordenação dos partidos comunistas europeus. Em 1949, criou o Comecon para desenvolver a economia dos países da União Soviética e dos países do leste. Certo? Então veja que é uma situação de bipolaridade. Estados Unidos idealizavam uma política, a União Soviética, em oposição, idealizava outra. E daí surge a Guerra Fria. Né? O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, que irá originar o período da Guerra Fria, de 1947 a 1991. Então foi uma guerra de poder, com palavras, acusações, ameaças e espionagem constante entre as duas superpotências mundiais. Então o mundo temeu uma nova guerra com a recusa à bomba de hidrogênio. Então aí vocês podem ver na imagem, o mundo temeu, né, o pior, os grandes conflitos da guerra, aí exemplo de uma explosão, né, de uma bomba atômica. E quais as características da Guerra Fria? Então, a Guerra Fria, tivemos a disputa tecnológica, tivemos a corrida armamentista, a corrida espacial, a espionagem, a CIA, né, a Polícia Federal Norte-Americana versus a Polícia Federal da União Soviética, KGB. Busca de aliados e conflitos regionalizados. Então, na disputa tecnológica, Estados Unidos inventava ou criava uma tecnologia, a União Soviética, para não ficar para trás, também criava uma tecnologia. Havia também a corrida armamentista. Então, lembre-se que a Segunda Guerra Mundial termina com bombas atômicas sendo lançadas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, no Japão. E aí, pôs fim à Segunda Guerra Mundial, mostrando todo o poderio político e militar dos Estados Unidos. 3 anos depois, a União Soviética mostra ao mundo a bomba de hidrogênio. Tivemos a corrida espacial, a União Soviética lança ao espaço o Sputnik, e em 20 de julho de 1969, Estados Unidos manda o primeiro homem à Lua. Então veja que era uma guerra ideológica, né? É uma busca por influência, né? E mostrar poder. Então, aqui uns exemplos na corrida espacial, a chegada do homem à Lua, o avanço da tecnologia, o investimento em tecnologias. E quando houve o fim da Guerra Fria? Desde 1989, a humanidade começou a assistir uma série de eventos que até então eram imagináveis. Né? Houve a queda do Muro de Berlim, algo que era impensável, bem como a reunificação da Alemanha Ocidental e da Oriental em 1990. Então tivemos aí o Muro de Berlim, que foi construído lá em 9 de novembro de 1959, para separar a Berlim capitalista e a Berlim socialista, né? E esse muro simbolizava ali a divisão do mundo em 2 blocos antagônicos, e ele foi demolido em 9 de novembro de 1989. Isso representava o fim do socialismo da União Soviética e, por fim, em dezembro de 1991, foi selada a desagregação da União Soviética. E, por fim, em 1991, foi selada a desagregação geopolítica e territorial da União Soviética. Uma foto que mostra, né, a derrubada do Muro de Berlim em 1989. E após o fim do mundo bipolar, né, criou-se uma nova ordem chamada multipolar, ou vários polos de poder. Lembrando que no mundo bipolar nós tínhamos Estados Unidos, liderava o bloco capitalista, e a União Soviética, que liderava o bloco socialista.
Então, hoje, no mundo pós-Guerra Fria, o poder é mediado pela capacidade econômica do país, que envolve disponibilidade de capitais, avanço tecnológico, mão de obra qualificada e nível de produtividade. Isso explica a emergência do Japão, da Alemanha como potências e, ao mesmo tempo, a decadência da Rússia. Embora a Rússia seja dona de um poderoso arsenal nuclear, o setor industrial é obsoleto e pouco produtivo, e o país se encontra em crise social, política e econômica. E vale lembrar também a ascensão da China, né? A China, ela superou o Japão. Hoje, os Estados Unidos lideram a principal potência econômica e política do planeta, seguido da China. Certo, gente? Então é isso, um grande abraço. Aproveita e se inscreve no canal de Betão, comenta e compartilha com a galera. Beijo, fui!